Mamãe quase fit no ar. O quase é o equilíbrio, tá, gente? Entre o fazer, entre a inércia, entre às vezes estar cansadinha, entre às vezes estar super ativa. Mas o mais legal que a gente precisa saber é que a gente precisa se cuidar, certo? E a maternidade, quando ela vem com aquela parte do peso, né? Porque nós engordamos para gerar, então existe isso. A parte depois que nasceu o filho. E aí, o que que você faz? Você engordou? Você vai emagrecer? Você vai se olhar no espelho? Você vai se cuidar? Como que está sendo essa maternidade para você? É isso que a gente quer saber. É importante que você compartilhe com outras mães também. E entenda que se cuidar é cuidar dos outros. Então, primeiro a gente. Mas isso a gente vai conversar muito aqui, porque ela tem um exemplo sobre isso. Chegou numa base muito legal sobre tudo, ainda mais agora como uma grande empreendedora da área médica, né, de clínica e tudo mais. Mas o maternar dela veio acompanhado de diversos desafios. E aí chega num ponto muito legal. Fico muito feliz de receber hoje nos nossos estúdios, aqui no Oneda Foto e Vídeo, podcast do Mamãe Quase Fit, Priscila Baldez. Seja bem-vinda, meu amor. Ah, muito obrigada. Eu que estou honrada, lisonjeada de ter sido convidada a participar aqui, compartilhar um pouco da minha história, né? Sim. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. A Priscila, a gente tem um contato muito legal, né? Por termos ambos o cabeleireiro, né, em atuação. Mas daí a gente acabou aprofundando um pouco da nossa amizade, exatamente por essa questão da saúde, do se cuidar, do ato de estar. E aí a Priscila vem só pra gente dar um adendo. Nesse ano acaba inaugurando a The One, que é uma clínica médica que tá bombando, né, Pri? Sim, uma clínica de medicina integrativa de precisão. Tá. Médica, Sim. temos todas as especialidades integrativas, então nós temos médico de esporte, ginecologista nutrólogo, endocrinologista que você Sim, doutora conhece, Priscila doutora Priori, Priscila maravilhosa. Priori. Um beijo pra você, meu amor. A Pri também é tricologista, Ah, né? sim. Então temos integrativa, nutricionista integrativa, vascular Sim. integrativa. Agora você vai fazer lipedemas, osinhos, tudo Eita, lá que na The One. legal. Testes genéticos, todas as questões de reposição hormonal, soroterapias, terapias injetáveis, implante hormonal. Então, assim, é uma clínica. Ela foi mesmo criada, ela veio justamente da minha necessidade, né? Sim, sim. Ela surgiu de uma questão de um propósito pessoal. Então, não Ah, foi assim, vou apenas investir em um negócio. Não, ela tem total ligação sim, com o que eu passei na maternidade, que eu acho sim. que é o assunto de hoje aqui, né? Exato, No Mamãe Quase Fit. nós vamos chegar. E o que é, até aproveitando, mandar um grande abraço para todos lá do corpo que você está construindo. A gente falou um pouquinho antes, né, de The One, muito sobre o que ela estava fazendo e ela traz exatamente isso. E as pessoas que trabalham lá, tá muito legal. Desde a recepção, sabe? Nós temos a enfermeira, a Carla, que é maravilhosa. E isso tá um diferencial muito interessante. Eu falo que as pessoas elas precisam entender que qualquer lugar que elas façam de empreendedorismo tem que ter carinho, né? Tem que ter acolhimento. E isso vocês estão tendo na The One. Parabéns pra você. E aí, ela vem com a questão da maternidade. Priscila, primeira coisa, porque eu acho que é chocante. Pra mim é chocante. Eu engordei 12 quilos só na gravidez. E eu saí muito rapidamente Magríssima, disso. Não, magríssima. mas olha, mas eu tava com 62, eu fui pra 74. Sim, Só que foi difícil voltar desses 74, até porque foi fome mesmo, eu amamento até agora. Mas amamentamento, a mesmo fome. assim eu tô aí, 74, ok? Então vai colocar gordinha, um pouquinho acima do peso, mas numa volta constante cheguei aqui no meu 63, tô ok, tô me mantendo e quero ficar ainda melhor. Priscila tem a primeira gravidez há quantos anos? Vai fazer 8 agora em julho. Engorda quanto? 40 quilos. No mínimo 40 quilos. A minha médica, ela parou de me pesar, O né? que que aconteceu, amiga? Eu pesava numa média, variava muito meu peso, porque eu sou alta, mas parece que eu sou grande, mas eu não sou, eu tenho uma estrutura um pouco menor. Tá. Então eu pesava em 57 e 60 quilos. Esse foi sempre uma variação, assim, do meu peso. E eu fui pra 103 quilos, foi a última vez, assim, que eu pesei. 103 quilos, minha médica falou assim, chega, não vou mais te pesar, você já tá com parto agendado, porque meu bebê era pélvico, então eu não ia tentar um parto normal, a gente não ia tentar manobra. Então ela falou assim, não vou mais te pesar, já tá agendado o parto, vambora. O que aconteceu? Ansiedade, né? Eu desenvolvi a compulsão alimentar justamente pela aquela cobrança de e agora? O que é ser mãe? Porque é muito bonito a gente ver a maternidade, ser mãe, a gestação, mas eu estava no auge da minha carreira profissional.
Eu E tava... você era de qual área? Eu sou advogada, Advogada. advogada tributarista. Tá. Então, e eu sempre fiquei na frente do escritório. Eu sempre fui bem comercial. Não existe um advogado comercial dentro do direito. Contudo, eu sempre fui aquela advogada que estava do lado dos sócios, lidando diretamente com o CEO, CFOs, os proprietários das empresas, para decidir quais soluções na área tributárias estratégicas nós íamos tomar para ter uma economia na empresa. Meu Deus, já cansei até aí, gente. Já cansei. Ainda bem que tem advogado pra isso, né, gente? Vamos lá. E eu viajava muito, então assim, eu era uma das principais, era um escritório muito grande, nível nacional, mas naquela época tinham mais de 500 advogados, naquela época, né, então, e eu viajava muito, eu nunca tive esse problema de, eu vou andar 500 quilômetros para chegar só numa reunião e depois voltar, eu ia sozinha. Eu pegava o meu carro, eu gostava de ir com o meu carro, né? Eu andava mais de 1.000 quilômetros sozinha, só Ok. para ir visitar o cliente. Já era casada à época. Já era casada. Fazer minha reunião com o meu cliente e voltava. Só que essa vida louca. Enfim, aí eu me vi grávida. Aí no começo demora pra cair a ficha, né? Aí você fala, não, vou continuar. Não, e quando começa a aparecer a barriga, que aí você vai sentindo que a maternidade tá chegando, você fala... E aí? Aí eu desenvolvi realmente a compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar, ela é genética, né? E assim, não é porque a gente tem o gene que a gente desenvolve o gene, né? É igual o teste genético. Não é porque você tem um gene de um câncer que você vai desenvolver aquele câncer. O seu estilo de vida vai fazer com que você desenvolva aquele gene, ative aquele gene ou não. Ok. Eu desenvolvi por causa justamente dessa cobrança de ser a Mulher Maravilha. Aí eu falei, como que eu vou ser uma mega profissional, uma mega esposa, uma mega mãe, ser filha, ser amiga e ter minha vida? E me bateu um desespero. Literalmente um desespero. Eu comprava saco de marshmallow da Fini. Lembra? É que agora eles reduzem todas as gramas, né? E é o mesmo preço, na verdade, até mais caro, com gramas reduzidas. Eu comprava aquele gigante acho que era quase 1 quilo que tinha de marshmallow. Eu comia um daquele por dia. Para! No mínimo. A cada 3 marshmallows, acho que tem 100 calorias. Então, imagina quantas calorias não tem um saco daquele de marshmallow. E eu comia de ansiedade. Eu sentia um desespero, assim, no estômago, que eu precisava preencher o meu estômago com alguma coisa. E eu queria algo que me desse uma energia rápida, que é o doce, é o açúcar, né? Ou coisas gordurosas ou o açúcar. E aí, eu realmente, eu não me enxergava que eu tava daquele tamanho. Eu fui enxergar que eu tava daquele tamanho depois que meu filho nasceu. E eu vi que o bebê nasceu e eu continuei enorme. Porque ele nasceu com 3,340 kg, né? E aí? Quantos centímetros? 47. Adoro saber, assim, Bebezinho. Ele era pequenininho. Igual Ele nasceu com 38 semanas, né? Como eu fiz um parto antes, né? Pra nem chegar... como ele era pélvico, eu não quis nem... E eu tava muito Augusto também acima do tava peso. E eu tava bem acima do peso, ela não quis nem esperar muito. Ô, primo, gente, aqui é bate-papo, viu? Aqui é tira dúvidas, né? Seu marido não falou nada pra você? Não, ai, que bonitinho. Nunca falou que eu tava enorme. Aí, depois que eu descobri que eu tava enorme, eu falei, amor, você não falou que eu tava enorme? Ele, não, linda, você tá grávida, ia te dar mais uma preocupação na sua vida. É o Você ia amor, ficar gente, não dá nem pra culpar. mais ansiosa. Ele não me falava nada, juro por Deus. Então, assim, eu não sabia. E minha mãe também não, porque assim... Ninguém falou, amiguinha? Amiga, você tá enorme. Ninguém. Não, por isso que eu falo pras minhas amigas. Porque às vezes elas não estão vendo que elas estão assim, entendeu? E eu acho que alguém tem que dar, às vezes, a luz pra Sim, pessoa. pelo amor de Eu Deus. fui descobrir quando eu cheguei, depois que o bebê nasceu. Então, eu cheguei no mínimo nos 103 quilos. E ele nasceu com 3,340. E você sai, né? Aquelas placentas, aquelas coisas, tudo. Mas são no máximo, sei lá, 7 quilos que você perde depois que um bebê nasce. E os outros 90 e poucos quilos. Tava eu lá com 90 e poucos quilos a mais. Enorme. Eu não tenho foto com meu filho, assim, nem de corpo inteiro. Se você pegar meu álbum... Aí foi aí que bateu minha... Eu não tenho foto. Você não vê foto. Todo mundo fala assim, Priscila, eu não acredito. Eu não tenho foto. Eu não tenho foto. Eu tenho foto, assim, de rosto, assim, por isso que eu falo, né? O que você merece da sua vida? Você merece comer? Ou você merece ser feliz e ter a liberdade das escolhas da sua vida? Porque por muito tempo eu deixei de ir em lugares. Eu deixei de receber pessoas na minha casa. Eu imagino, porque é o pico, né? Eu assim, fiquei uma enorme. coisa- E eu tirava foto assim, né? Desse lado, assim, que eu acho que eu tenho o meu chocolate face esse lado. Eu tirava foto assim, porque assim a gente acha que tá aparecendo um maxilar, dá um ar de mais magra, né? Nunca de frente, nunca de longe. Todas as fotos com meu filho são de selfies de assim. E aquele rosto enorme, enorme. Então, ninguém nunca vai ver uma foto minha assim. Não tem uma foto dela? Você não Gente, conseguiu tem. uma foto dela pra eu ver assim? O Henrique até tem. Mas justamente foi aí que veio aquela questão de quem é a Priscila. Tá. E aí a cobrança. No primeiro filho, No primeiro você filho, passa eu passei isso. Tá. E no segundo, eu trouxe novamente. Ok. Ah, De uma sério? forma diferente. Mas, então, peraí. Qual é a idade de um pro outro?
3 anos de diferença. Tá, então você tem uma recuperação desses 100 quilos aqui? Tive uma recuperação de forma natural. Tá. Aí foi uma mudança de chave, né? Foi um Ok. processo. Aí depois que eu percebi que eu tava enorme, usando só roupa de grávida, porque aí, imagina, não cabia outra roupa. E eu me Não. recusei a usar roupa de 44 Ok. mais, assim. Eu falei, Sim. não, vou continuar usando roupa de grávida. Tá. Aí eu usei roupa de grávida e eu falei assim, então por isso que eu falo que eu entendo as mulheres quando eu falo assim, a roupa tá escolhendo você e não é você que tá escolhendo a roupa. Sim. Porque muito tempo a roupa me escolheu e eu não escolhi a roupa. E eu não acho que a comida, ela tem esse direito. E quando eu percebi que eu tava desse tamanho, eu falei assim, gente, o que que é isso? Eu preciso mudar minha vida. Aí foi aí que eu dei o estalo. Deu estalo. Aí eu falei Tá. assim, eu dei o estalo de que eu tinha que mudar, que eu tinha que me resgatar, que eu tinha que trabalhar um pouco menos e começar a cuidar um pouco de mim, que eu tinha um bebê em casa e que eu já não era tanto a Mulher Maravilha. Ok. Que eu achava que eu fosse. Mas a gente sempre acha que a gente é a Mulher Maravilha, né? Ok. E aí eu consegui recuperar de forma natural. Foi muito difícil, foi um processo. Foi com alimentação, atividade física. Não existia Ozempic, Mounjaro, Ok. não existia na nossa época. Então foi realmente fechando a boca. Então eu entendo quando a pessoa ela fala que ela tem necessidade de comer um doce. Porque eu emagreci comendo brigadeiro e batata frita. Então assim, quando eu cheguei nos meus 70 quilos, que ainda eram mais de 10 quilos acima Ok. do meu peso, eu já tava muito feliz. Mas eu cheguei nos 70 quilos comendo todo dia no almoço batata frita e 2 brigadeiros no mínimo daquele, sabe? Com morango Sim. dentro. No jantar, e ainda comendo batata frita no jantar também. Aí eu Mas consegui... por que batata frita, Deus? Emocional. Emocional. É emocional. A comida é emocional, né? A gente come sentimentos. Tá. Porque se você for comer pra nutrir o seu corpo, você não precisa comer tudo que você come. Imagina, nem 10%. Você come pouquinho, o seu Sim. corpo não precisa de tanta coisa pra ficar 1%. nutrido. Sim. Todo o nosso comer, igual quando você fala o sextou, você imagina o vinho, né? Você imagina um vinho, você imagina uma cervejinha. Por quê? Porque você tá depositando todo aquele seu cansaço emocional num momento. E o que é o momento? E o momento, a alimentação, ela é sim uma coisa que ela é prazerosa. Nós temos o hábito de ter a refeição como algo bom, ainda bem, porque senão Ainda ninguém bem. ia comer, ia ser todo mundo anoréxico. Então, e a gente precisa comer para viver. Então, a alimentação, ela tem um ponto muito positivo de ter esse sentimento. Contudo, se você está descompensada emocionalmente e você não está com o seu autoconhecimento em dia, você descompensa. Então, você tem o sextou. Sexturar, eu mereço comer isso hoje. Quantas pessoas não chegam em casa e falam assim, eu mereço tomar esse copo, sei lá, de chocolate quente. Eu mereço. Tô cansada, eu trabalhei muito. Eu mereço comer isso. Eu mereço comer um bolo. Por quê? Porque ela tá jogando todo o cansaço, todo o estresse, toda a questão dela ser a Mulher Maravilha, toda a cobrança que ela tem dentro de um alimento. E aí, quando você vê que não, você não merece. Você merece ser feliz. Ok. Você merece usar as roupas que você vai escolher no shopping. Tá. E muitas mulheres, elas também têm aquela questão, né, de criticar. Que aí comecei a atender mulheres, né? Sim. É que aí vem pra Não, outra então questão. peraí, que eu preciso ter um... Emagreci 40 quilos. Não, eu preciso ter uma ordem cronológica com a Priscila, porque senão eu me perco, gente. Priscila, segura. Segura. Vamos lá, você emagreceu 30 quilos. Emagreci os 30 quilos comendo batata frita e brigadeiro. Ok, E mas aí, então ainda tinha a descompensação emocional. bem menos, né? mas Bem menos. Existia isso existia. ainda. Isso. Nós estamos falando em 2 anos, mais ou menos, nesse processo. Exato. O meu filho tava com 6 meses quando eu me consegui Ok, ter o estralo. beleza. Foram 6... Amamentando. Amamentei até 2 anos e meio, né? Ok, Então, verdade. amamentei. Então, eu nem tomei medicamento. Eu nem podia tomar medicamento. Eu Todo sei. mundo falava assim pra mim, você tá tomando sibutramina, que era a moda da época, né? Não tava tomando nada. Não podia, eu amamentava, meu filho. Foi realmente na raça. E aí que eu falei assim, nossa, batata frita e o brigadeiro tem esse peso na minha vida? Eu falei, não. E aí eu comecei a quebrar a crença da comida, né? Porque eu não precisava comer só frango e salada pra emagrecer. E aí eu vi que eu comendo comida de verdade, eu tava nutrida e eu consegui emagrecer. Ok. Emagreci, beleza. Aham. Segunda gestação. Mas nesse tempo você ainda não estava Eu no trabalhava, trabalho de não, eu era coach, nada. advogada, continuei com a rotina dos meus clientes. Ok. Eu visitava, eu tava no escritório. Não. Eu mudei de escritório. Eu tive que sair por causa, assim, a gente que é mulher, a gente sabe o preconceito que a gente sofre, né? E, então, eu acho que isso gerou também muito. A minha gestação, ela foi muito... não foi fácil estando dentro daquele escritório. Eu tinha um colega meu de trabalho que ele ficava... Nossa, era muito bullying todos os dias. É mesmo, É. palhaço. Nossa, ele era insuportável. Sério? Ele Mas falava falava o assim... quê? Você já fica com o emocional abalado, né? Ele fala assim, você sabe que você não vai conseguir ser ninguém. Você sabe que você vai ser ninguém na sua vida, né? Você tá sabe que zoando? eu tenho 3 filhos e você sabe que sua vida acabou, né? Você sabe que o escritório vai mandar você embora, né?
Você sabe que você vai ser a primeira Nossa, embora mas, depois de é, 6 meses do seu filho, né? Gente, Mas era todo dia. Isso consumia a mente de uma pessoa grávida, insegura. Mas ele era. Isso que eu ia falar, na realidade, inseguro era ele, né? Porque Insegura era ele, é óbvio, óbvio. óbvio que o inseguro era ele, entendeu? Porque ele fazia isso porque sabia da sua competência e ele tinha que te minar de alguma forma, entendeu? Porque é mas... assim que os incompetentes fazem, não sei se vocês sabem, entendeu? Minam as pessoas. Exatamente, vai minando. Ele fez isso pra chegar onde ele tá hoje, que eu descobri depois que ele chegar onde ele tá. Foi só minando pessoas, tá? É o jeito que ele chega, mas a vida dá o troco. Ninguém processou? Todo mundo de advogado ainda? Ninguém processou nada? Advogado não processa outro advogado. Não? Não. A gente não faz Tem isso. essa ética? Tem Eu, jornalista, posso processar ele? Eu tava até falando com as meninas, Vou dar uma assim, processada não nele. é legal, né? Com o juiz tem muita coisa séria, né, pra analisar, né? Quando a gente vai analisar realmente os processos, eles têm muitas coisas que são realmente problemas, né? Ah, mas tem Aí aquelas você entrar coisas... com coisa boba, assim, os juízes até ficam meio revoltados. Como chama aqueles de câmara de conciliação? Tem aquelas coisas. Tem. Dá pra colocar esse negócio na justiça assim. Até porque, o Pri, eu acho que assim, o que eu penso aqui, por exemplo, coisas de processo, tá, gente? Aquilo que não é pesado pra você é pesado pro outro. Sim. Entendeu? Foi pesado pra você. Foi. Se fosse uma outra pessoa, talvez seria acusado de assédio moral, assédio... Eu coisa- tive um assédio moral Exatamente, daquele entendeu? advogado. E às vezes você calou e ele ferrou com a vida de uma outra pessoa, Sim. você tá entendendo? Que por isso, porque quando alguém se cala, outro se ferra. Eu sempre falei isso. Eu tive um problema uma vez com uma funcionária que o meu chefe falou coisa pra ela. Eu falei, eu não posso me calar. Eu sei que é com ela, mas eu não posso me calar. Aí eu cheguei e conversei. Falei, olha, se não tomar essa providência, eu não aceito, entendeu? Eu coloco... Sim. É que eu sou muito nesse senso de justiça, né? Então, minha vontade, por exemplo, já é ir nesse lugar e falar com a pessoa, entendeu? Eu tenho Sim. isso. Porque o calar também te aflige. Eu saí do escritório grávida. Olha isso. Porque você vê como abalo emocional, né? Então, eu falo, não tenho nenhum problema de falar, que eu acho que todo mundo tem suas fraquezas aqui. Não tenho claro, problema nenhum de imagina. falar disso. E isso é uma mãe quase fit, entendeu? Eu saí, eu pedi pra sair. Tá. Ninguém acreditava, eu tava de quase 9 meses. Aí todo mundo falava assim, mas Priscila, pede licença, a maternidade fica, porque você vai continuar recebendo. E você tem... Aí já entra minhas questões éticas e Ok. morais. Que eu falei, eu vou sair, eu não vou ficar nesse ambiente, que ele é tóxico. Esse escritório é tóxico, não vou ficar com essas pessoas tóxicas, não é isso que eu quero pra minha vida, isso não vai fazer bem pra minha vida. Eu falei assim, então, eu não vou só ficar aqui ganhando esse salário, sabendo que eu Que vou nem é sair próspero, daqui. né? E eu vou sair daqui quando meu filho Ok. nascer, depois que der o meu prazo. Sim. Então, esse dinheiro pra mim, ele não é lícito, ele não é um dinheiro legal. E tudo que a gente faz na nossa vida, que não é de uma forma honesta, a gente Concordo. perde. Aí tô dentro, A gente perde, existe a lei da Ok. ação e da reação. A sua plantação, ela é livre, a colheita, minha Sim, filha, ela é obrigatória. exatamente. Então, eu não vou aquele dinheiro que vai me fazer... Tá. Eu tava determinada, eu não vou ficar nesse escritório porque ele vai me fazer mal. Ok. E ele não vai fazer bem pra minha família. Então, eu saí, peguei tudo. Eles, nossa, os donos, sócios do escritório foram legais, pagaram tudo que eu tinha direito, assim, de comissões, porque como eu lidava diretamente com os clientes, Sim. deu tudo certo. Saiu literalmente leve. Saí, coisa. leve de cabeça, Não, mas de tá corpo bom. eu tava Não, de pesada. corpo Eu fiquei pesado. mais gorda ainda. Por isso que minha médica Imagino. parou de me pesar. Eu imagino. Porque foi aí que ela parou de me pesar, porque aí veio a insegurança de tudo, né? Ah, ok. Aí você tem o procedimento, você faz emagrecimento, você continua trabalhando na área. Aí vem o segundo filho pensado ou foi aquela coisa Pensado. que aconteceu? Aí eu já tava magra, eu fiquei Tá. bem magrinha de novo, Ok. consegui ficar magrinha de novo. Tá. Mas também aí foi o processo, né? Mente, por isso que eu entendo toda mulherada que tá acima do peso. Tá. Eu mesma fui me autoconhecendo, foi um processo de busca. Eu fui para um escritório também em São Paulo, mas bem mais tranquilo, me viabilizou ser mãe. Sim. Eles foram Busquem legais. isso, gente. Isso é E fundamental existem, também. tá? Um escritório muito É. bom, muito grande. E eles foram muito gentis, Ah. muito legais. E aí veio a pandemia. E eu engravidei antes de começar a pandemia. Eu não sabia que ia vir pandemia, né? Então eu engravidei em janeiro, eu descobri que eu tava grávida, a pandemia começou em março. Então foi assim. Aí o que desencadeou? Aí eu saí desse escritório que eu tava, né? Eu falei assim: não, vou ficar agora cuidando. Tô Ai, grávida. e aí? Vou ficar cuidando do meu mais velho. Pandemia, engordei tudo de novo. Porque não podia nem sair de casa. Você não engordou pra 100 quilos de novo? Não, eu fui pra 89. Tá bom. Super perto. Super sussa. Não cheguei no 100. Tá Foi ótimo, sussa, tá foi ótimo. sussa, foi sussa, foi Ah, sussa, e foi aí? tranquilo. Aí eu engordei de novo, porque aí veio, né? Pandemia, aquela Ok. coisa que eu vou fazer da Eu minha engordei vida, aquela cobrança e todas essas coisas. E? E quando o meu bebê nasceu, ele tava com 1 mês, eu fui chamada pra tocar a parte comercial de uma parte tributária de um grande escritório também de São Paulo. E eu falei assim, quer saber? Pandemia de casa vai ser sussa. Vou pegar. A gente é Mulher Maravilha, a gente Ai, dá que conta. estresse. Peguei. Comecei a trabalhar, ele tinha 2 meses.
2 meses pós-parto. 2 meses pós-parto, assumi, era home office, né? Pandemia. Falei assim, assumi essa parte aí do tributário. E eu gosto, né, do tributário. É que agora vivo sem ele, mas eu sou apaixonada. Eu falei assim, vambora pro tributário nesse novo escritório, né? E eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Menina, eu fazia xixi na calça. As pessoas não entendem isso, mas é verdade. Imagina você no meio de uma reunião com as pessoas que decidem e reunião online, porque quando você tá presencial, eu tô olhando teu olho. Eu sei, eu tô conseguindo captar, porque o corpo fala, né? Claro. Eu consigo captar o que Claro. você tá querendo transmitir pra E mim. aí? Online a gente não consegue. Tem gente que fecha a câmera, tudo. Ok. Então, no meio de uma reunião com pessoas que decidem, você não pode romper aquilo falando, eu vou fazer xixi. Eu fazia xixi na cadeira do escritório. 3 horas de reunião. E 3 horas de reunião. Você tá brincando. Mas isso parceira aconteceu, de tipo, Deus. umas 5 vezes. Tá, gente, eu falava no meu online, tá? Dá licença um minutinho, eu vou fazer xixi, já volto. Eu falava, Não, hein? porque era um raciocínio muito assim, não E dava. olha que eu trabalhava pra faculdade de Direito, hein? Era reunião com o ministro, hein? Eu falava, não fazia xixi na cadeira, Eu não. fazia. Tadinha, gente. Eu fazia Mas eu acho que é porque- muita pressão. Você precisa entender a pressão em ti. Exato, por causa de ser essa Mulher Maravilha. literalmente. Porque eu queria ser o quê? A melhor mãe. Tá lá. Porque tem uma cobrança também familiar sobre isso, né? De ser a filha perfeita, de ser tudo perfeito. Então, eu não tenho problema. Pra minha mãe, eu nunca engordei. Oi. Até hoje ela fala que eu não engordei. Eu nunca engordei, eu sou perfeita, eu não tive um relacionamento abusivo quando eu era adolescente. Pra minha mãe nunca teve nada. Então, assim, eu tive muito essa questão de ser a Mulher Maravilha, de dar conta de tudo. Então, eu tinha que ser a melhor profissional. Eu tinha que ser a melhor mãe. E você não consegue ser a E melhor. não demonstrar, né? E tá sempre sorrindo. E tá sempre não sorrindo. sorrindo. Aí você, então tá, você vem, você engorda de novo. E qual vai ser o processo que chega na coach de emagrecimento? Quando Saída meu filho tinha uns 10 meses e ele não queria mais vir pro meu colo. Aí ele só queria ir pra minha babá. Aí eu peguei e falei assim, vem cá, mamãe. Aí ele não vinha. Aí quando eu peguei do colo da minha babá, ele chorou. E ele se jogava pro colo da minha babá. Foi meu choque. Aí eu falei, tem alguma coisa errada na minha vida. Aí eu falei assim, eu não sou a Mulher Maravilha. Aí, beleza. Depois desse dia, a gente tinha um churrasco lá na nossa chácara, era alguma coisa. E eu mandei meu marido com o Dudu mais velho. E eu falei assim, eu vou ficar aqui, eu vou daqui a pouco. Eu não tô legal, não tô bem, eu preciso ficar quieta, tô estressada, tô cansada. Bebê pequeno, sem dormir, porque eu amamentei até 1 ano e meio, Arthur. Amamentava, falei assim, bebê pequenininho, sem dormir, eu vou... Daqui a pouco eu vou. Vão comendo, não me espera. Eu precisava chorar. Eu entrei no banheiro, deixei o Arthur no berço. E ele nem andava nada, né? Ele mal sentava, né? Deixei ele no berço e eu comecei a gritar. Literalmente. Eu gritava no banheiro, puxando o cabelo, assim. Gritava de gritar. De chorando, gritando. E era um grito de dor. Era um grito de desespero. Porpério, você acha que pegou? Não Você não era. teve Já tava Bebus, do já teve porpério. mais? Já tava. Já Não, tava. tinha passado. Eu não Ok. tive porpério. Não Não teve. tive. Eu fui tranquila no porpério. Fiquei cansada, esgotada, né? Ok. Eu detesto quem idealiza essa parte, que é horrível. Vamos ser, né? Eu não fiquei depressiva. Nunca tomei um remedinho, nada. Minha médica falou que é super normal você tomar Ah, remedinhos. é? Não Opa, sabia. é normal. Mais de 80% toma um remedinho no porpério. Eu não precisei tomar, eu também não tomei, super de boa, mas exausta, né, amiga? Não, falar que é fica. maravilhoso, você Não. fica aquela barriga eu enorme, eu com dor. particularmente, assim, eu não tive... Você sabe que assim, eu não sofri tanto nos 3 primeiros meses do que fui sofrer depois. Jura? Porque na realidade, assim, eu queria ficar mais com o Augusto, que eu acho que isso acontece. Eu acho que o meu sofrimento foi mais isso. No entanto, que eu mudei algumas coisas também pra poder ficar A mais gente com muda, ele, né? entendeu? A gente muda isso daí. Eu não tive tanto, viu? De verdade, assim, eu acho que as mulheres sofrem 1000 vezes mais. Eu não gosto de romantizar, não era lindo e não era maravilhoso. Mas eu acho que, assim, eu não sei se é porque, como eu trabalho home office de uma forma, né, já Sim. normal, então eu tava lá, trabalhava e voltava, atendia. Eu e o Mas e Gustavo a falta tiramos... disso? E a privação de sono? Não, mas isso tem até agora, Pri. Eu tava falando A pra privação ela, assim, de sono. Pra eu mim, tenho isso até é o meu agora, problema, porque, era a assim, privação de eu dormia sono. muito pouco. Eu sempre dormi das 11 às 5 da manhã. Pra mim, tava ok, maravilhoso. Ah, na você sua entendeu? vida Na sem minha vida, Augusto. Sim. Eu nunca dormi. Mas não é que eu não dormia, eu não tinha insônia. Sim, Eu não você dormia dormia muito. pouco. Exato, e dormia bem. Hoje, o que acontece? Meu sono tá muito leve. E isso me incomoda um pouco. Eu adoraria, por exemplo, falar agora, vou deitar. Mas eu não consigo dormir de dia. Ele tá na escola. Talvez se eu não tivesse compromisso à tarde, eu poderia deitar. Eu nunca deitei. Eu falo aqui, ó, pela vida e honra do meu filho. Eu nunca deitei à tarde mesmo com o tempo. Eu não consigo. Mas eu falo pra todas as mamães que ainda vão ter. Realmente, a privação de sono é uma coisa diferenciada. Isso, e tem gente Pra que não mim, lida igual. foi o meu sofrimento. Pra mim, o sofrimento dessa parte foi a privação de sono. É a privação, porque os meus não dormiam, né? Não dormiam, nada. Os dois. É, eu também.
Nada. Parecia que o berço, o carrinho, tudo tinha espinho. Mas não dormia nem 40 minutos. Era só no meu colo. Mesmo à noite? Mesmo à noite. Então, pra mim, foi muito desgastante. Foi muito estressante o não dormir. Aí vem mais ansiedade, mais isso. Tem, pra mim foi isso. Mas não tive um puerpério em si. Tá. Então, e aí quando eu entrei no banheiro e eu chorava, literalmente eu gritava de dor. De dor mesmo, de dor emocional, assim, de ver que eu frustrei, né? Que a gente se cobra. E aí, na verdade, você se frustra com você mesma. Porque você acha que você é uma coisa e você não é aquela coisa. Tá. E aí eu parei de chorar, assim, foi muito do nada. Depois que eu fiquei gritando, eu gritei muito, acho que as pessoas acharam que eu era maluca. Eu enxuguei minhas lágrimas e falei assim, quer saber? E veio na minha cabeça, eu falei assim, eu não sou a Mulher Maravilha, mas eu sou uma mulher maravilhosa. E eu sou perfeita nas minhas imperfeições, porque não existe pessoa perfeita. Quando eu aceitei que eu sou perfeita, e que eu sou maravilhosa, e que ninguém é perfeito, eu falei assim, eu preciso ajudar outras mulheres. Aí caiu, tipo, uma luz. E foi muito nesse momento, Foi nesse momento. Foi no banheiro chorando num momento de crise e caiu uma luz. Foi assim, do nada. Aí eu cheguei, fui pra chácara. Quando chegamos em casa no dia seguinte da chácara, eu falei assim, amor, vou largar o direito. Aí ele falou, como assim? Eu falei assim, vou largar o direito. Não vou mais trabalhar como advogada. Eu vou ajudar outras mulheres a se encontrarem. Porque o que eu tô até hoje, se você for pegando, juntando o caquinho, engordar é o que eu falei, você tá depositando o sentimento na comida. Mas que sentimento é esse que eu tô depositando? Você consegue ver que existe algo maior? Uma questão de você não se encontrar, de você não estar se respeitando, de você não estar se valorizando. E aí eu falei assim, eu preciso ajudar outras mulheres a se encontrarem. Do jeito que agora eu consegui entender o que tá acontecendo com a minha vida. E aí, eu, no dia seguinte, já pedi pra sair do escritório. O advogado falou assim pra mim, Priscila, fica! Falei assim, eu adoro, sou amiga deles até hoje. Esses são legais. Aí eu falei assim, esses são legais. Obrigada, gente. Um abraço pra vocês, viu? Os que são legais. Eles são muito legais. Obrigada, muito legais. Tomara que vocês tenham assistido. E aqueles que foram chato com elas, tomara que vocês assistam, que eu vou meter processo em vocês. Pois é. Aí, eles são legais. Ele fica meio período trabalhando. Eu até aceitei, tipo, não durou nem um mês. Imagina. Porque eu já tava determinada. A missão era outra, entendeu? Não Aí eu falei pra ele, você é psicóloga. Aí eu pensei, né? Você sabe, você me conhece, né, Ju? Eu sou acelerada. Imagina. Olha, gente, vocês acham que ela é acelerada? Alguém acha que ela é... Você que está me gravando ali, meu amor, você acha que ela é acelerada? Não, que isso. Imagina numa terapia, uma pessoa contando a vida dela e eu lá tenho que ficar quieta ouvindo. Porque imagina, se fosse eu sendo psicóloga, eu pensei assim, eu vou falar assim, minha filha, tá te traindo, vai, não sei o quê. É tua mãe, não sei o quê, vai. Mas não ia dar certo ser psicóloga. Imagina, não dá. Aí eu falei, você é psicanalista, também, mesma coisa. A pessoa lá falando da infância, do bebê infantil dela. Eu ia ficar assim, minha filha, que bebê infantil, vive tua vida, você tá adulta, vai viver tua vida. Eu falei assim, amor, não dá, preciso ajudar umas mulheres de uma forma prática. Mas eu falo que Deus é maravilhoso. Aí eu fiz minha pós, curso tudo na FGV, né, lá em São Paulo. Mas era pandemia. E aí eu recebi um mailing da FGV falando assim, curso de... Que eu recebo até hoje os mailing, né? Curso de coaching e mentoring da FGV. Falei, pronto, amor, vou ser coach. Aí ele falou assim, coach? Eu falei assim, você é coach? Ele falou assim, linda, qualquer um é coach. Seu marido pragmático. Ele falou, qualquer um é coach. Eu falei assim, eu sei, mas eu vou ser a coach. Ele falou assim, linda, qualquer pessoa coloca coach no nome. Eu falei assim, mas amor, eu vou ser boa. E quando eu pego um negócio pra fazer, eu sou boa. Porque eu me dedico meu corpo, minha alma, eu dou o meu melhor. Eu falei assim, pra minha mãe, eu vou ser coach. Nossa, aí ela veio, né? Mas você vai ser coach, você vai não sei o quê, você vai largar o direito, não sei o quê. Falei assim, mãe, não, eu vou ser coach. E aí, eu fiquei pensando, né? Eu fui atrás de coaches. Eu nem conhecia todos os coaches. Eu comecei a conhecer depois que eu decidi ser coach. Tá. E eu fui ver os cursos que existiam. Eu vi que existiam cursos que você faz uma imersão de 4 dias e você tem 5 certificados internacionais. Oi? Nem eu tenho 5 certificados internacionais. Eu tenho um certificado nacional da FGV. E eu fiz 1 ano quase de curso. Okay. Então, aí eu falei assim, todos os coaches famosos são homens. Como que um homem que nunca gerou, nunca pariu, nunca menstruou, vamos ser muito honestas, não sabe o que é uma insegurança, porque a gente é insegura desde adolescente. Desde criança, quando a menina vai falar do teu cabelo, você já fica com aquela insegurança. Quando alguém fala se você tem um dente um pouco maior, se você usa óculos, se você não sei o quê, já te torna uma insegurança. Se você é mulher, você já tem as suas inseguranças. Você não sabe o que é uma dor de uma cólica. Não sabe o que é um peito cheio vazando leite, com o bebê pegando aquele negócio. Vem um homem falar pra mim o que eu tenho que fazer pra me amar, pra me cuidar. Eu falei, mas nunca. Eu falei assim, tá faltando coach mulher pra ajudar, pra levantar essa mulherada. Eu falei assim, eu vou ser coach. E foi aí. Aí eu estudei, atendi minhas amigas de graça. Aí eu, pra poder ganhar experiência, e eu comecei a atender
pessoas online, que eu não sentia nesse porquê. Como realmente meu marido falou, ele não está errado. Coach não é valorizado no Brasil. Certo. Coach, qualquer um põe coach. Personal trainer põe coach e nunca fez um curso, nunca fez um curso de coach. E eu falei assim, não tem, quem que me contratava? As brasileiras que moravam fora do Brasil. Ou no interior de São Paulo, aquela galera do agro que não tem muito acesso, assim, e tem conhecimento, mas lá é mais defasagem, né? Então, assim, elas me contratavam e eu atendia essas pessoas online. E eu falei assim, eu preciso atender mais pessoas, eu preciso ter um alcance maior, de uma forma que não seja sabatinada e que eu seja chancelada. E aí, numa consulta com a minha médica, ela falou assim, Pri, você sabia que mais de 90% das pacientes aqui são suas seguidoras? E eu, assim, você tem meu Instagram, eu não sou uma pessoa grande na internet. Eu sou pequenininha, não tenho 100 mil, 200, 1 milhão de seguidor. Imagina. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né, Ju? Não é número de seguidor, Não né? É o seu engajamento, né? Então. Quem você é, na realidade, eu até tenho falado muito, Pri, quem você é no offline, né? É. Porque no digital, hoje em dia, eu acho que no macro funciona, né? Você vê uma Virgínia, você vê uma coisa assim. Mas no universo que a gente vive, né, de dia a dia, é isso daqui, entendeu? É o que a gente tem no dia a dia, quem você é lá na clínica, como você recebe as pessoas, é o que você é nos eventos, entendeu? Então, assim, o nosso micro precisa ser bom, né? Então, e as pessoas ficam, ai, nossa, mas online... Gente, online é uma parte de quem você é. Hoje a Cláudia estava aqui, ela falou, Ju, a gente posta 15 minutos do nosso dia, né? Nosso dia tem 18 horas no mínimo, entendeu? Então, essa que é a grande verdade. Mas é óbvio que pode inspirar e pode fazer parte, como faz isso também. Então, e ela falou, Pri, você inspira muito as mulheres. Elas não te dão ibope, ela ainda falou assim, elas não chegam aqui e falam que elas estão vindo por sua causa. Mas no meio da consulta, elas mostram o seu Instagram e falam, tá vendo? Ela conseguiu 2 filhos, engordou 40 quilos, 30 quilos na outra gestação, não fez bariátrica, não fez cirurgia de abdominoplastia, não tomou remédio. E ela conseguiu emagrecer e ficar com um corpo legal de composição corporal. Eu quero ficar com o corpo igual dela. E aí, ela falou assim, precisa influenciar muito. Eu falei assim, então, caramba, eu influencio muitas pessoas, então tá dando certo o que eu queria. É coach. Eu falei assim, tá dando certo, meu objetivo tá sendo alcançado. Então, eu preciso atingir mais. Como médico é respeitado, por que não uma clínica médica? E isso chega pra você de uma forma muito natural, né, Priscila? Nunca pensei. Prático, né? Eu acho que assim, olha, para as mulheres, a gente tá encaminhando pro final do podcast, mas hoje, assim, eu queria muito ter trazido você realmente aqui para esse bate-papo. Por quê? Porque mostra as fases da mulher, né, para você, as fases da carreira de uma mulher, transição de carreira. Nós temos uma transição de carreira fortíssima. Porque eu acho que, assim, médico e advogado, quando muda de transição, muda de carreira, eu acho que é um pouco mais pesado, de verdade. Porque eu acho que a própria formação dessa carreira foi difícil, né? Sim. Então, é uma coisa... Porque a gente, por exemplo, é da comunicação, eu falo para as pessoas, é que eu nasci jornalista, sou jornalista, posso fazer qualquer outra coisa no mundo, mas é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto da comunicação. Mas a gente é mais adaptável, né? Agora, vocês vêm num processo que é muito mais doloroso. E aí você chega e você é uma excelente mãe. Suas crianças voltaram pro seu colo, né? Voltaram. Aí eu larguei tudo, né, pra poder reconquistar. Então, é possível. E é muito difícil hoje que eu voltei com tudo, porque assim, como coach online, eu conseguia fazer meus horários. Então, eu conseguia atender enquanto eles estavam na escola. Aí eu tinha depois todo o resto do dia pra minha família. Sim. Então, por isso que eu também não julgo. A gente aprende a não julgar ninguém. A gente não julga as pessoas que decidem por não trabalhar, as pessoas que decidem por trabalhar, as pessoas que têm necessidades. Então, a gente nunca pode julgar ninguém. A gente não sabe o que o outro tá passando. Sempre. E aí eu consegui trazer meus filhos de volta pra mim. E hoje eles me apoiam na clínica. Que fofura. Porque quando eu decidi construir a clínica, eu comecei a me ausentar novamente. Sim. E aí eu levei eles pra clínica. E eu falei assim, vocês estão vendo? É isso que a mamãe tá fazendo. E isso deixa a mamãe muito feliz. Porque a mamãe tá se reconhecendo novamente. Isso traz felicidade. Aqui a mamãe vai ajudar outras pessoas. Aí eles ficam assim, como assim você vai ajudar outras pessoas? Falei assim, filho, tem gente que chega acima do peso, não é saudável. É errado você romantizar a pessoa que tá obesa. Eu tenho muito obeso, tá, Ju? Tanto homem, eu tenho muito obeso. O meu público é 50% masculino e 50% feminino. Tá. Embora eu seja uma garota propaganda, uma influencer do meu próprio negócio, tem muito homem na minha clínica. E muito obeso. E eu falo assim, poxa, a pessoa ela chega doente, tão doente, filho, que ela não pode tomar o Mounjaro, que é um medicamento de emagrecer que ela quer.
Você não pode tomar. Não tá nem apto, né? Não tá apto, o corpo não vai receber aquele medicamento. Se ele receber, você vai ficar mais doente ainda. Sim. Que são os casos de insucesso, né? Sim. Do tratamento com medicamento. Então, tem mulheres que chegam na menopausa, eu falo pra eles que são mulheres que já estão com mais idade, que não tem mais disposição. Participando do seu negócio, né, Eu Pri? trago eles pro meu dia a dia. Eu Ah, levo que eles pra legal. clínica. Aí eu falo assim, a mamãe tá ausente porque a mamãe tá aqui ajudando os médicos, ajudar essas pessoas. E eles ficam felizes que a mãe tá sendo útil. Ai, que legal. E Eles aí- estão com quantos anos, Pri? 4 e o Dudu vai fazer 8 agora, né? Ai, gente. O Dudu faz do 8 agora em julho já. céu. Como passa, né? Passa, Como né, é minha legal, amiga? né? Passa. Como é legal, tudo E a gente acontece. consegue equilibrar. E é igual eu falo alimentação. A gente não... É uma contabilidade. Então, a mesma contabilidade que eu faço para alimentação, mas isso vai ser as dicas para as mamães que estão Ok, já trabalhando, olha pra câmera. empreendendo, sendo mãe, sendo esposa. A gente não tem a contabilidade da alimentação, que entra, tem que sair. Se você quer emagrecer, você tem que ter um déficit calórico, certo? A nossa, temos que ter a contabilidade da nossa família. Tem dias que a gente não vai conseguir ficar com os nossos filhos. Tem dia que a gente vai ser ausente. Sim. Tem dia que eu chego em casa e meus filhos estão dormindo. Sim. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou compensar em outros dias. E quando eu estiver com eles, vai ser um tempo de qualidade. E eu vou estar feliz. Porque o que eu descobri? Que muitas vezes, antes de eu abrir a clínica, eu não estava mais tão feliz. Porque eu não estava realizada comigo mesma. E aí as crianças sentem que a mãe não está feliz. Não é tempo presencial também, né? Bom, estamos atrasadas. Outra Bora. coisa. Eu aprendi na minha vida que se a gente não tá bem, nada tá bem. Nós, mulheres, somos os pilares das nossas casas, das nossas famílias. E você cuidar de você é um ato de auto-amor, autocuidado. E quando você tá bem, você cuida de todo mundo. E igual aquela questão da comissária de bordo que eu sempre falo, né? Sim. A gente tá no avião, ela vai falar, se tiver uma despressurização, se cair a máscara de oxigênio, primeiro em você, depois na pessoa do seu lado. Sempre. Mais que isso, se você não tá bem, todo mundo cai, você não pode ajudar o próximo. Mas é muito legal ver a sua felicidade e tua evolução dos últimos tempos, assim. Eu desejo muito sucesso, tanto pra você, Obrigada. Pri, né? Porque você existe, eu sempre falo isso pra você, né? Você existe. E a Clínica The One, que tem tratado muito legal das pessoas e os profissionais que estão lá dentro juntamente com você. obrigada. Sucesso, dê um beijo nos seus muito pequenos, um obrigada. abração no maridão Você também, pra toda E a ó, sua continua família. na vibe aí que você é pauleira, ligada no 280.420. Somos, né, amiga? Você imagina, eu Somos. sou calma. Não, eu sou não, calma, não. gente. Eu não sei por que as pessoas falam que eu sou agitada. Eu não sei como ajuda a conta da vida dela. Eu sempre falo isso pra você, desde que eu te conheço. Eu falo, É. Ju, me dá um negócio, Não, vê mas- você. Mas Eu hoje, falo assim, hoje em dia nem eu sei também ó, como eu dou conta. não, você não é. A gente dá conta, só sei que a gente vai. Gente, mamãe quase fit. Um beijo pra vocês e até a próxima. Byezinho.